Bom dia, crianças. Com a aula de hoje, né? A gente inicia o segundo bimestre, certo? Não temos previsão ainda para voltarmos, mas com fé em Deus vai dar certo. A gente vai voltar logo, logo. No primeiro momento, a gente vai começar com divisibilidade e operações com números inteiros, parte 2, certo? Bom, divisibilidade, olha, vamos logo para os objetivos. Após o estudo deste capítulo, é importante que você tenha compreendido a noção de divisibilidade e seja capaz de aplicar seus diversos critérios. É necessário também que você consiga resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações de multiplicação e divisão. Especialmente, eu acrescento que é importante que vocês aprendam a fazer também questões com números racionais, tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, que são números com números decimais, números com frações. Então, vamos começar. Divisibilidade. Múltiplos e divisores. Os múltiplos, como que eu vou explicar para vocês? Assim, ó. Os múltiplos, vocês vão pegar o número, por exemplo, vocês querem os múltiplos de 2, certo? Eu vou falar numa linguagem mais simples possível. Eu quero os múltiplos de 2. Beleza, então o que você vai fazer? Você vai pegar o conjunto dos números inteiros até o infinito, por exemplo, certo? E você quer os múltiplos de 2. Múltiplos de 2. Quais são meus múltiplos de 2? Aí você é só multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. Os múltiplos, nós não temos um resultado final para os múltiplos, a não ser que a questão peça. Quais são os múltiplos de 2 entre 0 e 8? Aí seriam só quem? 2, 4 e 6. Se eu pedisse para vocês me dizerem os múltiplos de 2 entre 0 e 8, entre os dois seriam esses, certo? Uma coisa importante para se observar. É lógico que é importante que vocês saibam multiplicar, mas os múltiplos são assim. Quando você quer os múltiplos de um número, por exemplo, eu quero os múltiplos de 5. Então, vai variar. Vai começar do 0 e aí vai de 5 em 5. Múltiplos de 5 serão 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, até o infinito. Tá compreendido? Os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número pelos sucessivos números naturais, que é a reta numérica. As propriedades dos múltiplos. Nós temos duas. O 0 é múltiplo de todos os números. A gente sempre vai iniciar com ele. E qualquer número natural é múltiplo de si mesmo e de 1. Por exemplo, múltiplos de 2. Olha, o 2 ele é múltiplo de si mesmo, certo? E todo e qualquer número natural é múltiplo de 1. Porque se você for fazer os múltiplos de 1, vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos serão múltiplos de 1, tá certo? Vamos agora para divisibilidade, certo? Os divisores. Propriedade dos divisores. Todo número é divisível. Todo número é divisor de 0 e de si mesmo. Todo número. Olha, o 0 não é divisor de ninguém. Não se divide nada por 0. 2 dividido por 0 não existe, certo? Agora, o 0 ele é divisor de qualquer número. 0 dividido para qualquer número vai dar 0, né? Então, todo número é divisor de 0
e de si mesmo, certo? Todo número é divisor do zero. Todo número pode dividir o zero, mas vai dar, claro, zero. E de si mesmo, por exemplo, 4 a gente pode dividir por ele mesmo, 5 pode dividir por ele mesmo, 10 por ele mesmo. Então, todo número é divisor de si mesmo. E o número 1 é divisor de qualquer número. O 1 é divisor de qualquer número. A gente pode dividir qualquer número por 1, que vai dar o próprio número, certo? Você tem, sua mãe lhe compra 10 maçãs para você mesmo. 10 dividido para você mesmo, vai ser as 10. Então, tudo que se divide por 1 vai dar o próprio número. Os critérios de divisibilidade são: todo número par é divisível por 2. Todo número par, ou seja, se o algarismo terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Podem pensar em qualquer número. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 2, porque terminou em um número par. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Um exemplo. 123. 123 é um número divisível por 3? Sim, não porque termina em 3 não, tá, gente? É porque a soma dos seus algarismos vai dar quanto? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. A soma dos seus algarismos vai dar um número divisível por 3. 6 dividido para 3 vai dar 2. Então, se 123, a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, então, esse número aqui, 123, ele é divisível por 3. Um número cujos dois últimos algarismos são zeros ou formam um número divisível por 4, ele é divisível por 4. Por exemplo, 200. 200 ele termina em 2 zeros. Então, ele é um número divisível por 4. 200 é um número divisível por 4 porque ele termina em 2 zeros. Vamos pensar em um outro número, que, digamos que 912. 912 é um número divisível por 4? Sim, ele é um número divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos formam o número 12. E 12 é um número divisível por 4. Outro, 436. É um número divisível por 4? Sim. Por quê? Porque os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Lembrando que não é a soma, não. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9, não. Não é a soma. No critério de divisibilidade por 4, é o valor mesmo, certo? Absoluto dos dois últimos algarismos. 12. 12 é um número divisível por 4. Então, 912 é divisível por 4. 436 é divisível por 4? Sim, porque 36 é divisível por 4. A do 5 é mais fácil. Todo número cujo algarismo das unidades, o último algarismo das unidades é 0 ou 5, ele é divisível por 5, certo? E isso que eu falei não está exatamente aqui não, mas é isso mesmo. Todo número que termina em 5 ou em 0, certo? Explicando melhor do que o que está escrito. Todo número que termina em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Podem pensar em qualquer número. 1095, 1 milhão, 10, 20, 200, qualquer número que termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Se vocês aprenderam divisibilidade de números por 2 e por 3, então vocês vão saber também por 6, certo?
Quando é que o número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Deixa eu, por exemplo, o 12. Vou pegar um númerozinho pequeno que fica mais fácil de explicar. O 12, ele se divide por 2? Sim, ele divide por 2 porque ele termina em um número par. 2 é par. Então, 12 é um número que dá para dividir por 2. Ele dá para dividir por 3? Dá. Por quê? Porque 1 mais 2 dá igual a 3. E 3 é um número divisível por 3. Então, se o 12 se divide por 2 e se divide por 3, então ele também se divide por 6. Entenderam? Um número cujos 3 últimos algarismos são zeros ou formam um número divisível por 8, ele é divisível por 8, certo? Então, é a mesma questão de divisibilidade por 4. Quando os dois últimos algarismos, né, no 4, os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, então ele se divide por 4. Quando ele tem os dois últimos algarismos 0, então ele se divide por 4. No 8, ele precisa de 3, dos 3 últimos algarismos. Ou os 3 últimos algarismos sendo 0, ou esses 3 últimos algarismos formar um número que dá para dividir por 8. Então, esse número será divisível por 8. O 9. Se a soma dos seus algarismos for divisível por 9, o número é divisível por 9. Então, é a mesma questão do 3. O 3, a gente precisa somar todos os algarismos. Se der um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. No 9, do mesmo jeito. A gente soma todos os algarismos. Se der um número divisível por 9, então esse será um número divisível por 9. Um exemplo. 5.211. Esse número é divisível por 9? Sim, por quê? 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 1 mais 1, 9. 9 é um número divisível por 9? Sim. Tá bom? Se a soma desse 18, também seria divisível por 9, porque 18 é um número divisível por 9. Vamos a outras propriedades. O produto de dois múltiplos de um número é um múltiplo desse número, ou seja, se você multiplica dois números múltiplos de um número, o resultado vai ser múltiplo também desse número. Por exemplo, os múltiplos de 2, ó, são 0, 2, 4, 6, 8. Se eu pegar o 8 e o 10, 8 e 10 são múltiplos de 2. Se eu multiplicar eles dois, 8 vezes 10 vai dar 80. Então, 80 também é múltiplo de 2, certo? Se eu pegar dois múltiplos de um número e multiplicar esses múltiplos, o resultado vai ser múltiplo daquele número. Do 5, por exemplo, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20. Então, se eu pegar o 5 e o 20, certo? 5 e 20 são múltiplos de 5. 5 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 100. Então, 5 é múltiplo de 5, 20 é múltiplo de 5 e 100 também é múltiplo de 5. Aqui no livro tem dois exemplos bem básicos, certo? Para essa questão. Quer dizer, tem um para cada propriedade. 12 e 8 são múltiplos de 4. Por quê? Porque 8 vezes 12 dá igual a 96. Então, 96 também vai ser múltiplo de 4. Outra propriedade. Um número natural que é divisor de outros dois números
é também divisor do seu produto. Por exemplo, 4 é divisor de 12. O 4 é divisor de 12, ou seja, ele dá para dividir o 12. O 4 também dá para dividir o 8, certo? 12 dividido para 4, 3. 8 dividido para 4, 2. Então, o 4 divide tanto 2 como 8. Então, ele também é divisor do produto desses dois números. Se você multiplicar 12 vezes 8 dá igual a 96. Então, 4 também é divisor de 96. Pessoal, aqui na página 5, né, na questão 3, essa questão eu estou observando aqui que ela é um pouquinho assim difícil para vocês entenderem. Então, eu vou explicar e depois vocês fazem. Com base na informação a seguir, verifique quais das alternativas apresentam um número múltiplo de 17. Nós temos o seguinte, vou apagar o quadro. A informação a seguir é essa: 4.944.933 vezes 17 vai dar esse valor aqui. 84.063.861. Tá pedindo para vocês marcar a alternativa correta. O que é que vocês vão fazer para encontrar? Vocês vão pegar esse valor aqui e vão somar com 17. Soma uma vez, vê se tem alguma alternativa aí para marcar. Não deu? Soma de novo. E soma quantas vezes for necessário. Se não der a soma, vai tentando a subtração. Diminui 17 desse número. E diminui quantas vezes for necessário. Lembrando que diz assim, verifique quais das alternativas apresentam um número múltiplo. Quais? Isso quer dizer que tem mais de uma questão correta. Agora vamos para a multiplicação de números inteiros, certo? Na página 7. A gente já aprendeu que uma multiplicação de parcelas, aliás, uma adição de parcelas iguais, ela pode ser transformada também em multiplicação. Por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso aqui vai dar o quê? 12. Que é exatamente a mesma coisa que você fazer. Quantos 3 nós temos aqui? 4. Então, eu posso fazer 4 vezes 3, que dá igual a 12. Certo? Então, pode ser escrito dessa forma, como pode ser escrito dessa forma. Propriedade comutativa da multiplicação. A gente já ouviu falar muito nisso, né? Que às vezes a gente está falando na sala e vocês mesmos dizem: a ordem das parcelas não altera o produto. Exatamente. Tanto faz eu fazer 2 vezes 4, como 4 vezes 2. Todos os dois vai dar 8. Não importa a ordem, tá certo? Não importa a ordem que vocês escrevam. E também, isso aqui é a mesma coisa de que 2 vezes 4 é igual a 8. É a mesma coisa de você fazer 4 mais 4. E aqui, 4 vezes 2 é igual a 8. Que é a mesma coisa de você fazer 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Tá bom? Isso aqui é a propriedade comutativa. Tanto faz você escrever como multiplicação, como parcelas iguais de adição. Pessoal, não esqueçam das regrinhas dos sinais, que inclusive eu já passei para vocês, certo? É aquela tabelinha que eu fiz. Quando os sinais são iguais, vai dar sempre mais. Quando os sinais são diferentes, vai dar sempre menos. A gente geralmente diz mais com mais, mas a maneira correta de falar é mais que multiplica mais, vai dar mais. Menos que multiplica menos, vai dar mais. Mais que multiplica menos, vai dar menos. E menos que multiplica mais, vai dar menos. Certo?
Quando vocês encontrarem fatores com esses sinais, vocês fazem a multiplicação e depois aplica a regrinha de sinais, que a gente chama de jogos de sinais, tá certo? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. É só vocês lembrarem que quando os sinais são iguais, dá mais. Quando os sinais são diferentes, dá menos. Vamos lá, uma questãozinha aqui básica para a gente finalizar nosso vídeo de hoje, né? Olhem, prestem atenção. Acabei de mostrar para vocês os jogos de sinais, né? Nossas regrinhas básicas. Aqui, ó, eu tenho multiplicação. Tudo aqui é multiplicação, tá certo? Então, a gente vai aplicar aquela regrinha dos jogos de sinais. Aqui, eu acabei de fazer aqui para vocês, naquela tabelinha. Primeiro, você faz a multiplicação normal, certo? 3 vezes 2, 6. Aí, agora você vai. Menos que multiplica mais, ou menos com mais, menos. Taca lá o sinal do menos. E aí a questão fica feita. Para a próxima. 7 vezes 4 dá 28. Mais com mais dá o quê? Dá mais. Porque sinais iguais dá mais. 1 vezes 10, 10. Porque 1 vezes 10 dá 10, lógico. Mais com menos, diga, dá menos. Não ouvi, não. Mas eu imaginei. Ai, meu Deus, a pandemia tá me deixando doida. 5 vezes 6, 30. Menos com menos, mais. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Não esqueçam disso. Gente, é o seguinte, ó. Essa semana a gente ia fazer nossas atividades com os palitos. Não destruam os palitos, certo? Quem já construiu, continue com eles aí, que não importa quando a gente voltar, eu vou fazer essa atividade com vocês, mesmo que a gente só volte com vocês no 8º ano. Mas eu vou fazer, eu prometo que eu vou fazer, tá certo? Essa semana a gente já preparou, todos os professores, nós preparamos atividades, os pais de vocês irão pegar na escola, certo? Vocês terão uma data limite para entregar de volta. E vai ser assim. A prova vai ser valendo 3, certo? A avaliação no portal. O caderno de atividades vai ser valendo 1. E essas atividades também serão valendo 1. E a apostila eu vou deixar assim como extra, tá certo? Pra gente não perder aquela questão do ponto extra. Então, vocês viram que com aula assim de vídeo não tem como a gente mastigar bem mastigadinha a apostila, fazer página por página. Eu tô pegando os pontos principais, vocês não podem perder. E o que for ficando, vocês vão fazendo as atividades do livro. Eu sei que sobrecarrega um pouquinho vocês, mas vão fazendo devagarzinho, que no final do bimestre não, né? Para essa prova é que eu vou querer que vocês me mostrem essa apostila, certo? Feita tudo direitinho para valer o ponto extra. E com relação à avaliação que a gente fez, né, há pouco tempo, gente, teve gente que não fez. E eu disse para vocês desde o início que isso é coisa séria, tem que fazer, porque se não fizer, vai ficar abaixo da média. A gente está numa pandemia, a gente está afastado da escola, mas está todo mundo trabalhando. E tem muitos alunos que estão se dedicando. Então, não custa nada todo mundo se dedicar um pouco, não é? Então, vamos fazer as atividades. Vamos responder o caderno de atividades. Para quando a gente voltar com todo o gás, certo? Para ninguém ficar atrasado. E qualquer coisinha me procurem lá no WhatsApp, pode falar no privado, pode falar no grupo, tá bom? Quero que vocês fiquem todos com Deus, certo? Jamais se desviem do caminho do Senhor, porque
Ele é quem leva a gente pra frente, viu? Beijo no coração, amo todos vocês, de verdade.